Filhos de Deus, uma boa tarde com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você que tem estado junto conosco, nos acompanhando em nossas transmissões, que vem nessa tarde, em nome de Jesus, deixar uma palavra reflexiva para a nossa breve meditação. Eu peço a Deus que nesta tarde Ele venha falar muito conosco, que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais, que você possa crescer, caminhar, que você possa avançar, que você possa abrir a sua mente, expandir, a sua mente, seus olhos, a sua visão, e que Deus possa honrar muito você e toda a sua casa. Eu sou o pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, que está situado na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Meus queridos, eu quero fazer uma breve oração e quero pedir a Deus que tanto você, meu irmão católico, espírito evangélico, seja tocado, alcançado pela graça de Deus nesta tarde, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Senhor das luzes e príncipe da paz. Eu quero, Senhor, entregar a minha vida, entregar a vida de todos quanto, meu Pai, vão estar nos acompanhando nessa transmissão e também, Senhor, compartilhando, meu Pai, esta palavra tão extraordinária que colocastes, ó Deus, em meu coração. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos guarde nesta tarde de segunda-feira, preparando uma semana de vitórias, meu Pai. Eu quero te agradecer, Deus, pela tua presença tão grande, tão linda nesse momento, que sinto, meu Pai eterno, o reverberar do teu Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu seja, meu Deus, um canal de bênção, Senhor, um porta-voz, meu Pai eterno, da eterna aliança, meu Pai, com todos aqueles, meu Deus, que estão nos acompanhando, que têm estado junto conosco. Te peço que o Senhor Deus nos abençoe rica e poderosamente, dando-me sabedoria e discernimento espiritual no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Filhos eternos, eu quero pedir a você que está ligadinho comigo agora, é uma palavra reflexiva, mas foi uma palavra interessante que hoje ainda pela manhã, enquanto Deus me dava uma mensagem para as 9 horas da manhã, essa mensagem também ela veio paralela. Eu segurei essa mensagem para as 3 horas da tarde e digo para você que já tem uma palavra no forno para as 22h30, Deus está trabalhando, e a palavra que nós vamos meditar agora, falar dela, ela está no livro de Josué, capítulo 1, o versículo de número 10 a seguir. Josué prepara o povo para passar o Jordão. Josué 1, a partir do versículo 10, a palavra de Deus ela diz assim para mim e para você. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso, e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos. Todos os valentes e valorosos ajudá-los-ei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviastes iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Então somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Você imagina, amados, esta palavra, quando nós pegamos o capítulo 1, nós vamos ver Josué desanimado. Josué está prostrado, o Senhor diz para ele: Josué, levanta-te agora,
passa esse Jordão, tu e a todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Acontece que do lado de cá, onde que eles estavam acampados, Deus havia dado aquela terra, já havia dito para Moisés que aquela terra pertenceria aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Então você imagina que Josué chama o povo agora para conversar e diz para eles passar o Jordão, mas primeiro Josué passou por um processo de Deus ter que vir a ele dizer para ele: meu servo Moisés é morto, levanta-te agora e passa esse Jordão. Eu não sei quanto tempo Josué levou pensando, desanimado, amedrontado, diante de toda a responsabilidade que estava diante de si. Por quê? Era mais de 2 milhões de hebreus naquele deserto, mais 70 nações se misturaram aos hebreus e saíram do Egito. E Josué agora tem a incumbência de introduzir esse povo na terra de Canaã. Primeiro Deus vem e fala para ele, e depois o que é que Deus fala para ele? Que é para ele se esforçar, que é para ele ter coragem, que é para ele ter bom ânimo. Onde ele pisasse, Deus entregaria nas mãos dele. Meu amado, o que me chama a atenção é que no versículo 10, Josué se levanta. Depois que Deus conversa com ele, e ele agora vai falar para os Gaditas, ele agora vai falar para os Rubenitas, ele agora vai falar para a meia tribo de Manassés e todos os povos que estavam ali, dizendo para eles: provede-vos de comida, porque daqui 3 dias nós passaremos esse Jordão. Josué agora ele é o líder. Então quando ele fala para os Gaditas, para os Rubenitas e para a meia tribo de Manassés, para o povo, que era para deixar tudo ali na terra deles de herança e passar o Jordão para ajudar os seus irmãos. Os Rubenitas ouviram, os Rubenitas estavam engajados nesta grande façanha, nessa conquista, né? Como estavam os Gaditas, como estava a meia tribo de Manassés, mas eles falaram para Josué uma coisa muito importante que eu quero que você coloque no teu coração. Como em tudo que ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Então somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Primeiro, Josué, ele vai falar para eles, vai dar ordenanças a eles. Mas eles viram o estado de desânimo que Josué passou. Agora eles vão dizer para Josué o seguinte: Josué, tudo nós te ouviremos e faremos, como nós ouvimos a Moisés. Contudo, se Deus for contigo, como foi com Moisés. Então ele disse: todo homem que for rebelde, que não ouvir a tua palavra, que não obedecer a tuas ordenanças, esse homem será morto. Apenas, Josué, esforça-te. Josué está numa situação agora sim. Primeiro, ele tem que carregar na sua vida a unção que Moisés tinha. Primeiro, ele tinha que ser aquele que Deus agora iria usar com poder e glória. Agora ele tinha que ser o líder inspirador, o estrategista. Porque esse povo iria entrar com a força, mas Josué iria entrar com espiritualidade, com o favor de Deus. Era ele que ia consultar o Senhor, era ele que ia direcionar o povo, era ele que ia dar estratégia. E talvez você que está me ouvindo pode estar perguntando: pastor Isaías, onde o senhor quer chegar essa tarde? Num ponto muito simples, quero te fazer uma pergunta. Quem são as pessoas que você tem seguido? Quem são as pessoas que têm dado ordens para você? Quem são as pessoas que você dispôs seu coração para ajudar, para caminhar junto, para conquistar, entre aspas, pelo menos? Você sonha nessa conquista, você sonha no crescimento, você sonha em avançar, mas se você olhar bem, dependendo de quem você esteja seguindo, você está paralisado, nada você aprende, nada você acrescenta, em nada é liberto, em nada acontece na sua vida. Por isso eu quero perguntar para você: quem é a pessoa que você resolveu seguir? E por que é que eu estou falando isso para você? Porque os Rubenitas deixaram uma coisa, os Gaditas uma coisa muito certa. Se Deus for com você, se Deus te usar, Josué, como usou a Moisés, então nós vamos te seguir.
Mas Josué, tenha coragem, tenha bom ânimo. Foi o que esse povo falou para Josué. Agora o que me chama a atenção, que nós estamos vivendo uma época que se levanta muitos pregadores do evangelho, que se levanta muitos pastores, que se levanta muitos missionários, que se levanta muitas pessoas que dizem, olha, eu senti de Deus, eu vou abrir uma igreja, eu senti de Deus, eu vou fazer isso, eu senti de Deus, eu vou atuar aqui, eu senti de Deus, eu vou fazer isso. Mas nem toda pessoa que sente de Deus é chamada por Deus, porque às vezes a pessoa diz, eu senti, mas no fundo pode ser um emocionalismo barato. E há pessoas que têm seguido líderes cegos, surdos, pessoas que não ouvem a Deus, pessoas que não ouvem uma liderança. Talvez você que está me ouvindo agora, você conhece alguém que era apenas um obreiro na casa do Senhor, e de repente numa contenda, numa briga, saiu da igreja, entrou numa convenção, registrou o nome de uma igreja e hoje é pastor. Amado, ser pastor é uma coisa tão séria, porque nós lidamos com almas, com vidas, com famílias, com pessoas doentes, com pessoas cheias de crise, cheias de trauma. E o Senhor, quando levanta um homem de Deus, nós vamos passar a viver literalmente para ver a reconstrução de uma vida, a transformação de uma vida. Isso custe a nossa vida, porque a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, não são poucas pessoas que você pode dizer, eu conheço uma pessoa que infelizmente não vai para lugar nenhum na vida, só tem causado problemas, e todos aqueles que estão seguindo é sua derrota, é seu fracasso. Quantas pessoas você conhece? Se você puxar o histórico dessa pessoa e perguntar, quem foi que te consagrou pastor? Quem foi que te consagrou um diácono? Quem foi que te consagrou um missionário? Às vezes a pessoa diz, o homem não precisa consagrar, porque essa unção, ela vem de Deus. Amado, nós sentimos no nosso coração e vai ser confirmado por um homem de Deus, uma autoridade para deitar o azeite sobre a nossa cabeça. A árvore que não tem raiz, ela seca. Tudo aquilo que começa no nome do Senhor, ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter uma história, ela tem que ter um início, né? Não pode ser assim de qualquer maneira. Uma pessoa que não foi tratada por Deus, ela não pode querer tratar da vida dos outros. Por que é que nós vemos às vezes tanto adultério, tanta prostituição, tanta coisa errada dentro da igreja de Cristo? Porque pessoas que não foram chamadas pelo Senhor, mas às vezes muitos são levantados pelo homem. Porque o carro é bonito, porque fala muito bonito, porque canta bonito, porque tem uma bela oratória, porque é carismático. Eu quero dizer que Herodes Antipas também era carismático, mas ele era promíscuo. Ele não valia nada. Ele queria sempre ganhar a atenção do povo, mas espiritualmente, aquele homem, moralmente, aquele homem não valia nada. Então você imagina que tem muita gente carismática em cima dos altares, na igreja, fazendo a obra de Deus, mas não tem qualificação, não tem capacidade para liderar. Você cuidar de uma vida é coisa muito séria. É coisa muito séria. Então eles falaram para Josué, nós queremos ver, Josué, a qualidade, a unção, a comunhão que Moisés tinha com Deus em você. Se estiver aquela unção com você, se Deus estiver contigo, Josué, nós vamos te seguir. A pergunta é, filho, o que é que te atraiu para você seguir essa pessoa que se diz um líder, que se diz um pastor, que se diz um apóstolo, um bispo? Hoje, esses nomes viraram títulos para muitas pessoas. Pessoas perseguem isso. Eu digo para você, muita gente já chegou para mim, homens de Deus falaram para mim, pastor Isaías, vamos marcar uma reunião na igreja, vamos marcar um culto, eu quero ungir o senhor como profeta. Eu disse, não. Eu sou um pastor. Eu sou um profeta, sim, mas título para mim não vale nada. O que vale para mim é a unção que está sobre a minha vida quando as pessoas me acionam. Eu sei o que dizer para elas abaixo de Deus, porque eu falo para Deus, Senhor, eu sou analfabeto de pai e mãe. Tudo que eu faço para o Senhor é direção do Senhor.
Se o Espírito Santo se distanciar da minha cabeça por 5 minutos, da minha vida por 5 minutos, eu fico perdido. Eu não tomo decisões enquanto ele não fala na minha cabeça, na minha mente, enquanto ele não conversa comigo. Você aconselhar uma pessoa que está no sofrimento, casamento destruído, por que às vezes alguns estão passando por um casamento em crise, chega perto de determinados líderes e eles falam, separa. Isso aí não vai dar em nada, olha, você só está sofrendo, acaba com isso. E a quantidade de pessoas separadas na igreja. Porque muitas das vezes não existe uma conversa, um diálogo sadio. Eu vejo que a igreja não é lugar de brincadeiras, a igreja não é um lugar onde as pessoas estão fazendo dela hoje um parque de diversões, um playground, a sala da sua casa talvez, está fazendo dela um country club. A igreja é um lugar muito sério, um lugar muito santo, é a casa de Deus, é o lugar onde nós congregamos para ali ouvir a palavra e receber a unção de Deus. Então um líder tem que ter certeza disso, que ele tem que zelar por aquele local, que aquele local é separado, que o local foi consagrado, para que o próprio Deus se manifeste, para que ele venha palestrar conosco, amém? E muitas pessoas às vezes brincam na casa de Deus, amados, muitos não estão preocupados com a qualidade do líder que está apacentando, que está direcionando, que está dando uma visão, que está dando um caminho, que está dando uma direção. E é muito importante quando você pega um diretor, quando você pega um organizador dentro de uma empresa, se essa pessoa ela não tiver qualificação, ela vai levar setores à falência moral, a falência financeira, vai formar os piores profissionais que você pode pensar. Então, em todas as áreas da nossa vida, um pai de família que ele não tem uma direção, que ele não tem a presença de Deus na sua vida, ele conduz a sua casa aos erros. Aquele povo que sabia de Josué, nós iremos, nós faremos, nós vamos matar aqueles que não obedecer, que forem rebeldes, mas tem uma coisa, Deus tem que estar com você, e você tem que ter bom ânimo, você tem que ter coragem, amém? O líder de verdade, você nunca vai ouvir palavra de derrota da boca dele. O líder de verdade, ele vai te inspirar. O líder de verdade, ele vai ser aquele que vai deixar você sempre a pensar. Como que Deus usa ele assim? Como que Deus usa ela assim? O que é que ele faz? Qual é a intimidade? Qual é o segredo desse homem com Deus? O líder assim. Eu costumo dizer que um líder onde os liderados conseguem entendê-lo, está faltando alguma coisa, está faltando uma carta na manga desse líder. Está faltando alguma coisa na vida dessa pessoa de extraordinário da parte de Deus. Sempre algumas pessoas falam comigo, falam, o Senhor é uma incógnita. A gente tenta entender e não consegue. Falei, graças a Deus. O dia que você entendesse, o dia que você conseguir me entender, ao meu raciocínio, meu jeito de ser, meu jeito de viver, eu já não sou mais o homem que Deus levantou. Eu preciso então mudar algumas coisas na minha vida. E é sempre assim. Sempre com um pé na frente, sempre com passos à frente. Enquanto as ovelhas estão dormindo, o líder está vigiando. Enquanto as ovelhas estão sonolentas, o líder está caminhando a passos largos. Enquanto alguém está com nó na cabeça, não sabe que decisão tomar, o que pensar, o líder tem a palavra, tem a solução. A pessoa pode até não querer praticar, pode até não viver o que ele vai falar, mas o líder sempre tem a obrigação dele ser a luz, dele ser a lâmpada, dele ser aquele que dá a direção, aquele que prepara o caminho para as ovelhas. Por isso eu quero perguntar para você novamente e quero pedir a você, quando você olha para essa pessoa que te lidera, as brincadeiras, o jeito dele lidar com as coisas de Deus, o jeito dele lidar com a casa de Deus, o jeito dele lidar com os problemas dos outros, o jeito dele lidar com o sexo oposto, o jeito dele lidar com classes diferenciadas na igreja financeiramente. Quem é esse líder? Quem é esse homem? Quando você encontra esse homem na rua, como que ele está? Quando você encontra com essa pessoa num lugar bem longe da igreja, como que esse homem ele se comporta? Quem é o homem que está te liderando verdadeiramente? É um servo de Deus? Ou apenas ele mesmo acredita nisso, mas as suas atitudes não condizem com aquilo que você deveria de ver, que você deveria de se alimentar?
Porque basicamente quero dizer para você que uma ovelha, ela vai ser muito parecida com seu pastor. Basicamente, um liderado será a cópia do seu líder. Porque ele vai aprender, porque ele vai ver, ele vai se interessar. Eu digo para você que no ministério do qual eu nasci, o meu líder era a referência para mim. E eu observava tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia. Os primeiros passos, aquilo que me deu estrutura na vida, aprendi com ele. Então você imagina que basicamente é isso. Se você está seguindo uma pessoa relapsa, leviana, automaticamente, se Deus não tratar pessoalmente contigo, você vai se tornar igual aquele líder. Porque se a palavra dele é a palavra-chave, se a palavra dele é a palavra que importa, se você vai procurar nele, caminhar segundo aquilo que ele dita para você, você corre um sério risco de ser uma pessoa gelada, fria, calculista, ou talvez de ser uma bênção, dependendo desse homem, dessa mulher. Então, os Rubenitas, os Gaditas, eles disseram: nós vamos te ouvir, nós vamos fazer tudo que você mandar, mas com detalhes, se Deus for contigo, como foi com Moisés. Amado, que coisa linda. Eu queria muito que você entendesse uma coisa hoje. Tirando de Judas Iscariotes, quando Jesus ele volta para a sua glória, todos os discípulos continuaram crescendo, ganhando almas. Saíram de Jerusalém, foram pregar em outras localidades, em outros locais, em outros países. Eles foram levar a palavra de Deus em partes longínquas. Perderam suas vidas. Não negaram Jesus. Isso deu a entender que esses homens, eles simplesmente entenderam a mensagem da cruz e não tentaram poupar a sua vida. Aquilo que Jesus pregou para eles, guardaram para praticar. Eles andaram, caminharam, tiveram noites de perseguições, onde não dormia, onde não comia, onde passava por tantos problemas na vida. Assim, eles seguiram as pisadas do mestre. Eu quero dizer para você uma coisa hoje. Analisa bem. Você é uma bênção para o ministério? Você é uma bênção para a igreja? Eu prego isso para você na maior tranquilidade da minha vida. E por quê? Porque quem anda comigo, quem está no nosso ministério, sabe como que eu reajo às situações, como é a minha vida com Deus, o que eles me veem fazer, como que eles me veem no meio da rua, como eu lido com as pessoas, do jeito que eu trato uma criança de 5 anos, do jeito que eu trato uma criança de 3 anos, eu trato uma adolescente, um pré-adolescente, um jovem, um idoso, um homem, uma mulher, eu trato de igual modo. Eu acho que essas coisas nós devemos pesar numa balança. Hoje, nós estamos lidando com pessoas que, infelizmente, são moleques no evangelho. São crianças no evangelho sem responsabilidade. Porque acham que o evangelho é o lugar de você ganhar dinheiro fácil. E o evangelho é muito mais do que isso. Você tem uma responsabilidade. Eu poderia ter um programa de televisão, eu poderia ter um programa de uma grande rádio conhecida, e a igreja está enchendo de gente, e eu nunca poderia colocar no meu coração uma coisa: é mérito meu, é mérito porque eu tenho uma bela oratória, porque eu sou inteligente. Não. Se as ovelhas chegam até nós, é porque Cristo traz. É porque Ele direciona. E no que Ele direciona essas ovelhas, nós temos a responsabilidade de cuidar, de ensinar elas. Nós temos que influenciar. Eu costumo dizer que o verdadeiro líder, ele não manda. O verdadeiro líder, ele não é opressor. O verdadeiro líder, ele não trata com chicote. O verdadeiro líder, ele não empurra a goela abaixo. O verdadeiro líder, ele inspira. Inspira. Quando um membro da igreja vê o pastor limpar a cadeira da igreja, ele vai limpar a cadeira da igreja. Quando um membro da igreja vê o pastor abraçar um mendigo, ele vai abraçar o mendigo. Quando um membro da igreja vê o pastor lidar com tanto respeito, ele vai procurar respeitar, porque senão ele pode sofrer com repreensões. Quando o membro da igreja vê o pastor varrer o chão da igreja, ele vai varrer o chão da igreja também. Quando o membro da igreja vê o pastor dividir o que ele tem com os que não têm nada,
ele também fará a mesma coisa em nome de Jesus. Ele fará a mesma coisa em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você, quando o membro da igreja vê o pastor orar pelas madrugadas, vê o pastor pregar pelas madrugadas, vê o pastor fazer vigílias pela madrugada, vê o pastor dar sua vida, ir a lugares longínquos, batalhar para ver a pessoa bem, para ver a ovelha bem, e ele vai querer fazer a mesma coisa, vai querer seguir. Porque isso é de Deus. Isso é bênção de Deus. Isso é maravilhoso. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, amado, analisa bem. Eu falo até para você da comunidade evangélica Manancial de Bênçãos. Esteja sempre analisando o pastor Isaías, a pastora Conceição. Observa, para que você possa ter uma visão clara, seguir. Se valer a pena, siga. Se não valer, não siga. A mesma coisa, independente de onde você estiver. Não olhe para o carro do pastor, para a roupa do pastor, para o jeito dele falar, porque ele diz que ele é próspero, que ele é rico, porque ele leva para o altar 5 folhas para poder pregar durante um culto, com uma liturgia tão grande, com um vernáculo invejável. Não. Veja quem é essa pessoa. Quando ele é acionado para estender as mãos, para ir às madrugadas numa visita, para abraçar, se preocupar com as pessoas na igreja, se ele não é leviano, se ele não faz separação entre um e outro, se ele não trata o rico melhor do que trata o pobre, se ele não trata o bonitinho melhor do que trata o feio, vamos colocar assim, se ele não dá o melhor lugar para a igreja, para aquele que chega com vestes, né, decorosas, aquele que chega com vestes cheias de ornamentos, né, anéis no dedo, não. Vê se esse pastor ele honra aqueles que pagam pelo aluguel da igreja. Vê se ele honra, porque uma das coisas que nós temos que carregar na nossa vida é a gratidão. A gratidão nos faz ser melhores. A gratidão nos faz olhar para as adversidades da vida do nosso irmão, do alheio, e a gente querer ajudá-lo a mudar daquela situação, sair daquela vida. O verdadeiro servo de Deus, o líder, ele é luz nas trevas. Ele é aquele que dá as mãos para dizer, é por aqui, vem comigo, tudo vai dar certo. É aquele que não pensa 2 vezes para desafiar o impossível, o extraordinário, sobrenatural, para que o povo venha viver uma vida incrível na presença de Deus. Meus amados, eu quero pedir a você nesse momento, essa palavra que eu acabei de ler de Josué capítulo 1, versículo de número 10 até o versículo 18, medita nela. Os próprios Rubenitas, os Gaditas, eles falam para Josué, apenas esforça-te, seja corajoso, tenha bom ânimo. Se Deus for com você, igual foi com Moisés, então nós te seguiremos. A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é apenas palavras, mas atitudes. Sinais, prodígios, maravilhas, tem que fazer parte da vida desse homem e dessa mulher. Nesta tarde eu quero agradecer a Deus por essa palavra rica que Ele colocou em meu coração para a nossa breve meditação, e fica dessa forma. Toda vez que você depende do seu pastor, o que ele diz para você? Ele é um homem que visita as ovelhas? Ele é um homem que visita os doentes? Ele é um homem que se preocupa dentro do culto, olha e diz, irmão, tá tudo bem contigo? Quer conversar comigo? Ou ele é aquele que é o primeiro a sair da igreja e deixa para os demais atender? Ou é aquele que sempre está cansado, estressado, nervoso, desanimado, né? Não. O verdadeiro pastor, ele tem hora para chegar na igreja. Ele só não tem hora para sair da igreja. A prioridade dele não é a churrascaria, não é voltar para sua casa luxuosa, confortável, e ali ele fazer a sua refeição, volte uma mesa, alegre, sem se preocupar com aquele que está triste. Não dá para a gente poder entender isso. Por isso,
Eu quero pedir a Deus em nome de Jesus nessa tarde, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus cumpra na sua vida uma boa promessa, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje esteja na sua vida, dando a você sabedoria, dando a você bênção sem medida sobre a sua vida, porque nós precisamos sim de cuidar do rebanho de Cristo, porque isso é o que Deus quer de cada um de nós. Eu quero mandar um abraço nessa tarde para Isabel Araújo e também para Isabel Pereira, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe muito em nome de Jesus a sua vida. A todos os aniversariantes dessa data, que Deus te honre, que Deus te abençoe nesse 17 de agosto, que Deus venha acrescentar muitos e muitos anos de vida nesta tarde. Quero mandar um abraço carinhoso para o Renato Fortes, para a Ana Paula, para a Mariana, a Rafaela e também para o Wellington também de Paulo, que está hoje aí preparando aí junto com o Renato para fazer algo aí para a igreja. A gente agradece muito a Deus por tudo isso. Um abraço para nossa irmã Eliane Júlio, lá no bairro Santa Cruz, Juiz de Fora. Para Isabel Araújo, que Deus abençoe muito em nome de Jesus. Que Deus venha tomar nas suas mãos agora a sua vida. Que Deus honra você e toda a sua família. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso para todos que estão ligadinhos conosco agora. Que Deus abençoe, que Deus honra de uma forma muito especial. Eu quero pedir a você que você vai deixando seu comentário, vai deixando seu like, vai deixando aí, ative o sininho, inscreva-se no nosso canal e tenho certeza que será uma bênção muito grande para você, para toda a sua família. Meus queridos, eu quero fazer uma oração com você, quero pedir a você, se você tem ido muitas das vezes para uma igreja onde você vai desmotivado, eu tenho que ir porque senão o pastor já viu, vai sentir a minha falta. Eu vou, não estou afim não, mas eu vou. A coisa chegou nesse ponto. Por que chegou nesse ponto? É porque algo está acontecendo na sua vida. Então, eu quero pedir a Deus que Deus, nesta tarde, abra teus olhos e saiba de uma coisa. Talvez você tenha feito muito, não tenha recebido nada. Amados, pode ser o tempo de Deus, pode ser a prova, pode ser alguma coisa, mas também pode ser, muito claramente, a respeito de quem está liderando você. Quem está te liderando, quem está te dando uma visão, quem está falando para você, quem está conversando com você, é aquele que, em nome de Jesus, ele vai torcer, ele vai lutar para te ver vencer. E nesta tarde, Deus possa abençoar muito você e toda a sua casa. É momento de oração, é momento de milagres. Querido Deus e soberano Pai, nesta tarde, meu Deus, eu quero apresentar todas as pessoas que estão nos acompanhando, que estão, meu Pai eterno, compartilhando essas mensagens, e vidas, ó Deus, têm sido transformadas pelo Teu poder. Eu quero, meu Deus, entregar nas Tuas mãos agora cada vida, meu Pai, que tem depositado a sua fé, através das mensagens, meu Pai, depositado sua fé em Cristo Jesus. Eu quero pedir, meu Deus, que nessa tarde o Senhor abençoe rica e poderosamente essa mãe de família, esse pai de família. Toma, meu Deus, em Tuas mãos agora, Senhor, esta vida. Eu te peço, meu Deus, que a partir desse momento toda sorte de bênção venha sobre essa casa e transforme essa crise numa grande bênção. A partir desse momento, meu Deus, eu peço, Pai eterno, que o Senhor venha abençoar de uma forma especial, em nome de Jesus, meu Pai, essa pessoa que tem andado desmotivada, essa pessoa que foi decepcionada por falsos pregadores, por falsos líderes, ó Pai, por falsos profetas, meu Deus, e desanimaram o Senhor na caminhada. Há pessoas, ó Deus, que perderam, Senhor, finanças, que perderam a paz, que perderam a saúde. Há pessoas, ó Deus, que tiveram, Senhor, a sua tranquilidade, tiveram a sua vida invadida, meu Pai eterno, por causa, Senhor, de um conselho, meu Pai, que não deveria ter sido aceito, ouvido, meu Pai, e executado. Assim casamento foi destruído, assim, meu Pai, relacionamento de amizade, assim talvez, meu Pai, até mesmo filhos criaram aversão pelo Evangelho por causa, meu Pai, de uma palavra de um líder, Senhor. Eu quero entregar na Tua mão, quero pedir, Senhor, que o Senhor toma, meu Pai, os pastores, os missionários, ó Deus, obreiros, Senhor, de todo o país, meu Pai,
onde há uma igreja evangélica nesse momento, onde há, meu Pai eterno, uma professora de escolinha dominical, meu Pai, de escola das crianças, ó Deus, de grupo de coreografias, meu Pai, na igreja, eu quero pedir ao Senhor, o Senhor toma nas tuas mãos agora esse líder, meu Pai, toma essa pessoa que foi colocada à frente de um trabalho, meu Pai, mas se sente, meu Deus eterno, desqualificado, tem clamado ao Senhor, meu Deus, quando nós somos humildes o suficiente para clamar ao Senhor e pedir tua orientação, o Senhor é fiel para nos orientar, para nos capacitar, porque o Senhor não chama ninguém capacitado para a obra, o Senhor capacita aquele do qual o Senhor chama, meu Pai. Por isso eu te peço que nesta tarde o Senhor abençoe rique e poderosamente com toda sorte de bênção, e só você que crê no poder de Deus, você diga amém e você diga graças a Deus. Amados, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Agindo Deus, ninguém impedirá o seu milagre de acontecer. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima tarde e nós estaremos juntos, em nome de Jesus, às 22h30 dessa segunda-feira. Eu quero falar para você que o compromisso firmado, se não for em dias que eu estiver na igreja de manhã, você estará de posse às 6 horas da manhã da oração da fé, oração da manhã. E todos os dias, 15 para meia-noite, às 23h45, você estará de posse de uma oração para terminar a noite e iniciar um novo dia. Que Deus te abençoe, uma boa tarde, fica com Deus, e que a mão de Deus nunca se retire sobre você. Tem horas que você não consegue ver a pessoa da qual está te dando uma palavra dizendo que Deus mandou falar. Mas eu quero dizer para você que independente disso, Deus ele é misericordioso para te abençoar. Você pode abandonar qualquer coisa, só não abandone Deus. Deus ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa esperança, Ele é socorro bem presente na angústia. Deus é contigo. Uma boa tarde, fica com Deus e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nunca, jamais se afaste do teu coração. Eu quero deixar um abraço também carinhoso para Rosiane, toda a sua família. Que Deus abençoe muito você e toda a sua casa. Um abraço para você que está chegando agora, está compartilhando essa palavra. Que Deus possa tocar no teu coração e abrir os teus olhos para que você possa ver. Meus queridos, nunca olhe, não creia na arca, não valorize a arca do lado de fora, valorize a arca do lado de dentro. O que está dentro, se refletir do lado de fora, você vai ser muito abençoado. Fique com Deus, uma boa tarde com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.